Boa tarde, eu sou o professor José de Arimateia Cunha Filho, trabalho na vigilância epidemiológica, na GVEDT e outros hospitais, sou professor há bastante tempo, mestre e doutor em terapia intensiva e hoje estaremos falando sobre queimaduras. Queimaduras, por definição, são lesões que atingem a pele destruindo-a parcial ou totalmente. O conceito de alguns outros conceitos, é bom que a gente cita também, queimaduras são injúrias causadas quando o corpo recebe mais energia do que pode absorver. São lesões produzidas no tecido de revestimento do organismo. Sempre que houver uma força muito superior, uma energia superior, ao ponto do tecido não conseguir absorver, isso vai gerar uma lesão. E a queimadura é um mecanismo de aumento de força acima a quem que o tecido possa suportar. A queimadura é a lesão ocasionada ao organismo humano pela ação curta ou prolongada. Pode acontecer. Ela pode ter uma ação muito rápida ou pode ter uma ação muito demorada. A temperatura extrema que vai determinar o tempo de exposição, e a área de exposição também. A fisiopatologia mostra que as principais alterações fisiológicas que ocorrem no processo de queimadura são aumento de permeabilidade capilar e edema. A lesão térmica determina a exposição do colágeno nos tecidos afetados, levando à liberação de histamina. A histamina, juntamente com outras citinina, ativa o sistema do ácido arquidônico, liberando prostaglandina. E isso faz com que todos esses mediadores inflamatórios aumentem a permeabilidade capilar aos líquidos com consequente edema. É muito importante a reposição volêmica, a reposição hidroeletrolítica. Etiologia. Como causa nós temos queimadura térmica, falaremos dela, queimadura química, elétrica, por radiação, por atrito e outros. Citaremos cada uma delas. Classificação causal, térmica, calor ou frio, química, elétrica e radiação, certo? Funções da pele, é importante algumas definições, alguns conhecimentos sobre alguns fatores que nos traz como proteção, para que você possa entender melhor o efeito e as regras dos 9 queimaduras. Funções da pele, como proteção, previne a entrada de substâncias tóxicas e micro-organismos do meio ambiente, isso é fundamental. Imunológica também, apresentação de antígeno, propriedades antibacterianas do sebo, descamação natural e elimina bactérias tópicas. É fundamental a gente conhecer essas definições das funções da pele. Termorregulação, isolamento térmico, controla a perda de calor através da evaporação. O controle hídrico-eletrolítico também, previne perda de líquidos para o ambiente, controla a excreção de sódio. Metabólica é fundamental, produz vitamina D. Neurosensorial também como função da pele, percepção de calor e frio, dor, tato através de receptores especializados. Social e interativa, imagem corporal, identidade pessoal e sexual, é fundamental. Outras fisiopatologias como queimadura, nós temos o hemoconcentração, hipovolemia, hipoproteinemia, é muito importante, pessoal. A hipoperfusão dos órgãos, que vai levar a alterações morfológicas, hemodinâmicas e metabólicas, geração de liberação de radicais livres, que são tóxicos, aumento da permeabilidade vascular nos órgãos, isso a nível sistêmico. A nível local, nós temos alterações morfológicas, hemodinâmicas e metabólicas local, isquemia cutânea, geração de liberação de radicais livres e aumento da permeabilidade vascular também. Todos esses fatores levam a alterações do hemoconcentrado, hipovolemia e hipoproteinemia. É muito importante essa reposição volêmica inicialmente, Outras etiologias, agentes térmicos, calor e frio, como foi citado, agentes físicos, eletricidade, radioatividade, agentes químicos, ácido básicos, falaremos. Muito importante aqui nos agentes térmicos, a condução de calor através de líquidos sólidos e gases quentes. Observa aqui a criança pegando
uma garrafa quente, né, pode ser de leite. Aqui a criança pode empurrar um ferro elétrico. Aqui a criança muito próxima pode tentar pegar pelo cabo da panela. Muito cuidado, principalmente aqui, olha, na hora de você expor a criança ao banho, se a temperatura está adequada ou não, próximo de panelas, não deixar crianças muito próximo nesses ambientes, né? Agentes químicos, contato de substâncias corrosivas, líquidos ou sólidos com a pele. Lavar o local por 10 a 15 minutos, sempre. Contato nos olhos, muito cuidado. Lavar por 15 minutos e cobrir com curativos úmidos estéreo. Remover as roupas, cuidado com a autoproteção. Corrente elétrica ainda. Corrente elétrica no organismo, produção de calor. Lesões externas e internas podem acontecer. Queimadura, fraturas, amputações, fibrilação ventricular, parada cardíaca. Aí nós teremos que usar os protocolos da American Heart Association, né, de RCP. Já falei alguns momentos sobre RCP. Radiação também. Exposição a raios ultravioletas, radiações ionizantes, raios gama, elementos radioativos, césio 137, irídios 192, tá? Muito cuidado, nessa foto mostra muito bem uma pessoa mesmo exposta ao calor, mas está protegido com uma sombrinha, né? Enquanto que o outro, mesmo com óculos, está muito exposto. Isso pode gerar uma exposição aquém das condições do nosso tecido, né? Isso vai gerar uma queimadura por radiação. Cuidado se houver exposição a substâncias radioativas, usar o devido equipamento de proteção individual, ok? Pequenos queimados, nós temos menor de 5 anos, menos que 5%, 5 a 14 anos, menos 10%, e maior que 14 anos, menos 15%. Olha aqui, é muito comum esse pequeno queimado, principalmente quando encosta, né, no escapamento de moto, queimadura de terceiro grau em menos de 2%, tá? Agentes térmicos, calor, condução, contato, tem que ter contato, radiação, aquecimento, bronzeamento e convecção, corrente de ar, maçarico, pode ser também. Frio, cristalização, moléculas de água, é um mecanismo. Outros agentes térmicos, lesão, igual a temperatura, duração da exposição que vai influenciar diretamente a exposição. Uma temperatura de 40 a 44 graus Celsius, a inibição das reações enzimáticas celulares, falência da bomba de sódio da membrana. Muito cuidado, né? 60 graus Celsius, epidermólise, e 70 graus, desnaturação proteica da derme. De acordo com o grau de temperatura e o tempo de exposição, você vai ter um agravo muito maior. Agentes químicos, reações teciduais e substâncias nocivas, desnaturação proteica. A lesão é igual à concentração da exposição dos agentes químicos, né? A quantidade do agente químico, a duração da exposição, mecanismo de ação do químico específico, pode ter uma ação mais rápida ou mais longa, prolongada. Agentes químicos ainda, oxidantes, inserem átomos de oxigênio na proteína, competem por sítios metabólicos, redutores, reduzem amidas, liberam o calor, são corrosivos, dissecantes, desidratam tecidos vesicantes, destrói o DNA. Está vendo o quanto que é perigoso a exposição a agentes químicos? Estrutura da pele, nós temos a epiderme mais superficial, a derme papilar, derme reticular e tecido celular subcutâneo. Ok? Vamos falar e mostrar cada uma delas. Por profundidade, vamos mostrar aqui por profundidade. Espessura da pele superficial, nesse sentido. Espessura da pele intermediária, um pouco mais profundo. Espessura da pele profunda, certo? E a espessura total da pele, ok? Então, quanto mais tempo de exposição, quanto mais aumento de temperatura, mais grave é a lesão. A queimadura, nós temos aqui de primeiro grau, onde você tem uma lesão muito superficial, certo? Onde apresenta já rubor, leve, dor, hipersensibilidade, hipertemia, ok? Queimadura de segundo grau. Você já tem aqui uma área de acometimento mais profundo, já tem presença de flictemas, aquelas bolhas, dor, né? Olha só, já é mais profundo, ok? E aqui já tem formação de bolhas, certo? Queimadura de terceiro grau. Olha só a destruição. Você tem coloração negra ou acastanhada,
por vezes sem dor, devido à lesão, você acaba destruindo as terminações nervosas. Grande queimado, menor que 5 anos, mais de 10% da área de lesão. De 5 a 14 anos, mais 15% para ser caracterizado o grande queimado. Maior que 14 anos, mais de 30% da área. Queimadura de terceiro grau acima de 5%, muito importante esses cálculos. Mãos, pés, faces, genitais, associado a outros traumas ou patologias. Okay? Espessura parcial da superfície, primeiro grau. Aqui eu mostro para você na linha a lesão de primeiro grau, compromete a epiderme, tá vendo? Aqui a exposição, né? Olha só as marcas. Eritema, vermelhidão, marcante, dor intensa, evolução espontânea de 24 a 48 horas, certo? Aqui nós temos espessura parcial, lesão por segundo grau. Olha só, lesão de segundo grau, já um pouco mais profundo. Tá vendo aqui o flictemas? Compromete a epiderme e a parte da derme, preserva anexos cutâneos, flictemas, bolhas, dor intensa, líquido e superfícies quentes, inflamáveis, sol, atrito pode gerar. O difícil é você ter toda a área, a lesão ser de segundo grau. Normalmente ela é variável. Pequenas áreas de queimadura de primeiro grau, outras de segundo grau e outras de terceiro grau. Né? Agora, queimadura de terceiro grau, espessura total de terceiro grau, tá vendo? Bem profundo mesmo, onde você tem aqui a exposição de tecido, né? Necrosado mesmo e vasos, compromete toda a derme, destruição dos anexos cutâneos, aspectos coriáceos, né? Seca, vasos visíveis, certo? Esbranquiçado, carbonizado, indolor. Onde tem lesão de terceiro grau, você já não tem presença de dor. Eletricidades pode acontecer, lesões químicas, inflamáveis, contato prolongado, certo? Aqui no serviço de emergência, durante o atendimento inicial ao paciente queimado, utiliza-se a regra dos 9, que apesar da praticidade carece de embasamentos científicos. Regra dos 9, vamos falar um pouco deles, né? Nós temos aqui cabeça e pescoço no adulto, 9%, na criança 18%. Membro superior direito, 9% no adulto, 9% na criança. Membro superior esquerdo, 9% no adulto, 9% na criança. Tronco anterior, 18% no adulto, 18% na criança. Esse tronco, a gente depois vamos ter algumas divisões, até membros superiores também, quando é medial, lateral, quando é só mais superficial, quanto mais tronco anterior, né, em ápice ou tronco inferior. Genitália é 1% nos dois. Coxa direita 9% no adulto, 4,5% na criança. Coxa esquerda 9% no adulto e 4,5% na criança. Perna e pé direito 9% no adulto e 4,5% na criança. E perna e pé esquerdo 9% no adulto e 4,5% na criança. Vamos ver agora através de algumas fotos, né, para ficar mais fácil. Muito cuidado, pessoal. Primeiro socorro, sempre a gente tem que avaliar a cena. Em primeiro lugar está a sua segurança, para depois a segurança da vítima, né, a segurança de todos que estão envolvidos diretamente. Avaliar a cena, explosões, gases, toxinas, né, fumaças, correntes elétricas. Muito cuidado na hora de você se aproximar da vítima, tem que ter certezas que já foi retirado, foi desligado a parte elétrica, para que você possa até utilizar um material um material que não seja, que aumente, né, a transmissão da corrente. Olha só, de preferência madeira, certo? Muito cuidado, não toque na vítima, ok? Para o processo de queima, evitar mais lesões, resfriar a lesão, remover a vítima para um local mais seguro. O soro fisiológico ou água limpa, máximo de 5 minutos. Olha, água corrente com soro, ou soro fisiológica, isso é muito importante no local. Remover roupas, anéis e relógio, isso, muito cuidado por conta do edema, que vai ser aumentado pela área. Cobrir a queimadura com tecido estéril e úmido, solução fisiológica também. Diminuir a temperatura da área, proteger contra infecções, alivia a dor muito. Suporte básico de vida, né, se for necessário. RCP de qualidade. Manter as bolhas intactas, não toque na parte queimada, não procure romper as bolhas. Não colocar substância na queimadura, açúcar, borra de café, pasta d'água, creme dental, manteiga, óleo, clara de ovo, pomada e outros mais. Nada de uso caseiro, certo? Tem que chamar o suporte básico, tem que chamar o suporte avançado, se for necessário, indicado. Prevenir o choque e tratar lesões associadas, é fundamental.
você tratar e prevenir quanto a outras lesões secundárias. Não dê líquido ou alimentos ao paciente. Transportar para um hospital especializado. Se for em Brasília, pode ser o Agarram. Se for em Goiânia, o hospital de queimadura, né? Médio queimado, olha só, menor que 5 anos, de 5 a 10% da área. De 5 a 14 anos, de 10 a 15%. Maior que 14 anos, de 15 a 30%. Queimadura de terceiro grau, entre 2 a 5%. Tá vendo? O médio queimado é uma classificação também. É importante que você conheça. Nós temos também a classificação por extensão, regra dos 9. Vamos mostrar aqui a regra dos 9. Né? Segundo Lund e Brunde, a mão é 1%, cabeça e criança proporcionalmente maior, de 19 menos a idade. Vamos ver aqui para ficar mais fácil. Aumentei e ampliei um pouquinho. Aqui, ó, a cabeça 9% para adulto, cabeça de criança proporcionalmente maior, de 19 menos a idade. O tórax frente 18%, dorso 18%, o membro superior 9%, se for medial 4,5%, se for lateral 4,5%, também direita e esquerda 1% a genitália, coxa 9% e pé 9%, a mão é 1%, o pescoço também é 1%, tá? Aqui eu tenho, ó, cabeça 9%, a área do pescoço 1%, 9% se for essa região, 9% se for essa região, aqui anterior e agora posterior, 9% se for essa região, 9% se for essa região, e aqui somado daria 18%, tá bem? Também a gente pode ter essa extensão de acordo com a regra dos 9, Wallace. Cabeça 9%, tronco 36%, que é anterior e posterior, membro superior 9%, todo membro superior, membro inferior 18%, genitália 1% e pescoço 1% também. Aqui eu tenho nítido, né? 9% a cabeça e o pescoço 1% de verde. 36% é quando se soma o tronco anterior e posterior. Aqui mostra muito bem 9% quando é essa região e 9% quando é mais a região abdômen. Aqui também 9% era essa região e 9% essa região mais inferior. E o braço medial 4,5% e lateral 4,5%, somando daria 9%. Lembrando que a cabeça é 9% e aqui o pescoço nós temos mais 1%. Coxa 9%, perna e pé mais 9% daria 18%, certo? Queimaduras em adultos. Então nós temos 9% cabeça, nós temos 18% de tronco anterior, se for tronco anterior e posterior completo, daria 36%, membro superior direito e esquerdo 9%, e coxa e perna e pé seria 18% direito e esquerdo, certo? Genitália 1% e pescoço também 1%. Queimadura agora criança de 1 a 5 anos. Cabeça, pescoço 14%, tronco 36% se for anterior e posterior, membro superior direito e esquerdo também, se for direito e esquerdo 9% cada um, somado daria 18%, perna direita, coxa, perna e pé direito e esquerdo seria 16%, tá bem? Queimadura ainda, bebê até 1 ano. Bebê até 1 ano, cabeça 18%, era muito maior. Tronco 36%, anterior e posterior. Membro superior 9% cada. E membros inferiores 14% cada, tá? Classificação quanto à extensão, regra dos 9. A regra dos 9 divide o corpo humano em 12 regiões. 11 equivale a 9% cada uma e equivale a 1%, tá? Cabeça e pescoço, adulto, criança 18%, adulto 9%. Membros superiores 9% cada, tronco anterior 18% cada, tronco posterior 18% cada, membros inferiores na criança 14% cada e no adulto 18% cada, genitais incluindo nos membros inferiores 1%, certo? Primeiro socorro, muito cuidado, tá? A gente tem que saber como abordar a vítima, como passar segurança à vítima, certo? Se apresentar, se identificar, parar o procedimento da queimadura, avaliar as vias aéreas, avaliar o aparelho cardiovascular, checar pulso, né? Avaliar a dor, reidratar, reaquecer, cuidados específicos, né? Escarotomia, extremidade, tronco, olha só a escarotomia como é que ela é feita,
certo? Olha só, escarotomia no pé, aqui na mão, escarotomia no tronco, abdômen, ok? Conduta imediata, muito cuidado, evite esses tipo de cuidados caseiros, né? O uso de folha, pasta de dente, nada de usar isso. Isso vai piorar ao invés de ajudar. Lave em água corrente até aliviar a dor, gelo de preferência, não gelo diretamente em contato com a pele, né? Seria uma água corrente ou água gelada. Não perfure as bolhas, né? Principalmente flictemas. Proteja a lesão com pano limpo ou gás estéril. Não use medicamentos caseiros. Procure um serviço médico especializado. Queimadura agora química, olha só o tipo de exposição. Retirar roupa suja, químicos em pó, retirar com escova ou pano seco, dói mesmo, é doloroso. Lavar exaustivamente em água corrente 30 a 60 minutos, alívio da dor. Não utilizar agentes neutralizadores, exceção em ácidos fluorídricos, aí você pode utilizar agentes neutralizadores, certo? Aqui, olha, agentes químicos nos olhos, muito importante, muito cuidado. Lavar os olhos com muita água, fluxo de baixa pressão, 2 litros, né? Com soro ring lactato em 30 a 60 minutos, pH de 7,4, manter as pálpebras abertas, remover lentes de contato, não usar agentes neutralizadores, não ocluir, procurar o especialista ou oftalmologista. Lesão por eletricidade, tá vendo que pode acontecer fraturas, né? Desligue a fonte de energia, afaste a vítima com algum objeto não condutor, extintor de incêndio tipo CO2 ou pó químico, roupas em chamas, abafe com tecido grosso, não toque na vítima em contato com a fonte de energia elétrica, senão você será uma segunda vítima, certo? Avaliar a arritmia cardíaca, se assim houver, pode acontecer de ter uma fibrilação ventricular. 37% nas primeiras horas, lesões musculoesqueléticas, contrações tetânicas, fraturas ossos longos, fratura compressiva de coluna vertebral, lesão não aparente de estruturas nobres, frequentemente subestimada. Por isso que é importante uma avaliação mais detalhada, mais aprofundada. Falaremos na próxima aula sobre avaliação primária e secundária. Né? Aqui mostra muito bem ainda lesões por eletricidade, tá vendo? Frio também pode provocar queimadura, né? Reaquecimento em água ou soro a 40 graus Celsius durante 20 minutos pode levar bolhas. O curativo oclusivo fofo e volumoso, antibiótico é necessário, vasodilatadores arteriais, reposição volêmica principalmente. Chamas entram em pânico, né? As crianças entram em pânico, escondem-se ao invés de fugirem no local. Mesmo uma dor pouco intensa aterroriza a criança, acompanhamento pelos pais se possível, descompensação súbita, os pais também entram em pânicos, transferência para centros especializados de queimadura, com áreas menores de 10%, desproporção cefálica, né? Pele mais fina, lesões mais profundas, intubação mais difícil, se assim for necessário, indicado, um suporte avançado, menos cartilagem, posição laringe, exige pessoas experientes, via oral, tubo sem cuff, abusos, né, assistência social, temos que ter isso muito bem definido, treinado. Curativo provisório, protege a lesão, diminui perda evaporativa, gera conforto, melhora o aspecto psicológico quando está enfaixado, né? Curativo provisório, indicações, lactentes e crianças, adultos não cooperativos, isolar o ambiente, né, isolar do ambiente, favorecer cicatrização, conservar gastos metabólicos, minimizar contraturas, preparar para enxertia. Curativo provisório, contraindicações, orelhas, muito cuidado, nada de tampar, nada de obstruir essas regiões de orelhas, períneo, necessidade de observação constante, tá? Curativo provisório, limpeza meticulosa, evitar traumatismos adicionais e secundários, gases estéreos para absorver e favorecer a drenagem, crepons para e compressão uniforme, órtese, certo? Vamos ver aqui. Tratamento e médio queimado, né? Pequeno e médio queimado. Tratamento ambulatorial, olha só o enfaixamento. Hidratação oral, principalmente logo de início. Analgésicos orais, terapia antitetânica, curativo provisório, tratamento cirúrgico ou conservador se for necessário.
Grande queimado, percebe que a extensão da área foi muito acometida. Internação em centro especializado do grande queimado. Hidratação venosa, analgesia venosa, terapia antitetânica, sonda nasogástrica de Foley, oxigênio, curativo provisório, tratamento cirúrgico ou conservador, se assim for indicado. O grande queimado, transporte, muito cuidado, né? Cateterização, veias periféricas, infusão de soro ring lactato. Se queimadura for maior que 20%, né? Solução fisiológica importante é a reidratação. Tempo para transporte maior que 60 minutos, muito cuidado, choque hipovolêmico por traumas associados, arritmias ventriculares, possibilidade de obstrução das vias aéreas superiores, volume, né, do soro ring lactato a ser infundido. Se for maior que 15 anos, 500 ml por hora. Se for de 5 a 15 anos, 250 ml por hora. Menor que 5 anos, 150 ml hora. Tá? Grande queimado, transporte ainda aéreo, sonda nasogástrica, sonda vesical de demora, hemostasia cuidadosa nas escarotomias, né, aquecimento, altitude, expansão, né, tem aplicar expansores, vísceras com ar, aquecimento, vamos lá, contraindicações absolutas, transporte aéreo, temperatura superior a 39,5 graus, não responsiva à hemorragia, arritmias cardíacas rebeldes, né, difícil controle, hemodinamicamente instável, lesão instável da coluna cervical, muito cuidado no transporte, ventilação mecânica, volume minuto maior que 25 litros por minuto, isso representa o aumento da demanda ventilatória. Grandes queimados ainda, anamnese. Alergia, né? Alergia, medicações, acidentes, é importante você saber essas informações. Alergias a alterações de sensibilidades, medicações em uso prescritas ou não. Acidentes, causa específica, é importante sabermos, né? Aplicar um checklist, queda ou pulou de alguma altura, inconsciente, paciente, qual o nível, a escala de Goma de Glasgow, contato a substâncias químicas, tempo de exposições e áreas de exposições, hora do acidente, uso de drogas ilegais, ilícitas, né? Possibilidade de suicídio, pode ser, doenças pré-existentes, metabólicas, cardíacas, renais, respiratórias e psiquiátricas. Está vendo a importância de você conhecer o paciente como um todo, fazer uma avaliação como um todo. Última refeição faz muito tempo ou faz pouco tempo que aconteceu a lesão. Prevenção primária sempre o acontecimento, né? Prevenir antes que aconteça. Prevenção secundária já é tratar a lesão, é o agravamento, né? Aí a gente temos que fazer uma abordagem direta. Prevenção terciária seria as sequelas, né? A reabilitação. Vamos ver aqui. O álcool, né? Prevenção. Álcool. Criança churrasqueira, limpeza, medicamentos, exposição, muito cuidado com álcool, né? Crianças próximas à fogueira, chamas. Cozinha, queimadura, né? Em ambiente de cozinha. Evite a presença de crianças desacompanhadas na cozinha, isso é muito comum, certo? A mãe segurando o bebê e o bebê sem querer puxa a panela, puxa. Certifique-se de que não há crianças perto das panelas enquanto estiver cozinhando. Nada de criança ficar em cozinha. Em cozinha não é lugar de crianças. Aqui mesmo que seja adulto, olha só a área de exposição, né? Que gerou queimadura. Risque primeiro o fósforo, depois abra o gás. Se fizer isso ao contrário, pode essa chama chegar até você, ok? Cozinha ainda, muito cuidado. Olha só, a criança ela é muito curiosa, né? A criança ela quer saber aquilo que a mãe fala que não pode, muito cuidado. Por isso que é importante ficar atento o tempo todo olhando a criança. E a criança na cozinha é um perigo constante, né? Aqui a chama, a criança pode querer acender um fósforo, pode querer ligar o forno. E olha só, pode acontecer com a criança uma queimadura muito extensa, né? Iluminação alternativa, à noite principalmente. Às vezes você quer fazer ir até o banheiro, às vezes o banheiro é longe. Muito cuidado com esses mecanismos de iluminação que a gente pode utilizar. Aqui uma queimadura de superfícies aquecida por encostar no escapamento, né? E justamente devido ao apoio, acaso, imprudência, curiosidade, desproteção. A criança ela é muito curiosa, né? A criança, mesmo sendo pequena, a moto grande, ela quer subir, ela gosta, né? Ela tem muito prazer. Atrito, né? Também por queda de moto, também por atrito pode gerar queimadura.
Dirija com cuidado, o asfalto pode tatuar a pele, certo? O sol, a exposição, a radiação, o tempo de exposição, isso faz com que você também possa ter lesões graves. Proteja-se do sol com roupas e sapatos adequados e evite o uso de bronzeadores caseiros. Nada de bronzeadores caseiros, tá vendo? Olha só o tempo de exposição, o tipo de queimadura. Fogos de artifício também, olha o tipo de lesão. Fogos de artifício e fogueiras não são brinquedos e podem acabar com a festa, mantendo a distância, sempre a distância. Né? Produtos químicos também, olha só o pezinho do bebê. Né? Principalmente se você está utilizando um produto químico de limpeza, isso dependendo da hora, dependendo da quantidade, né? E do tempo de exposição, você pode gerar queimaduras químicas. Acidente de trabalho também é significativo, pode derramar dentro da sua bota um produto químico. Eletricidade, tomada doméstica, extensão, emendas, muito cuidado. Desligue a fonte, não encoste na vítima, né? Olha só, a criança coloca a tomada na boca. Eletricidade, alta tensão, desligue a fonte, não encoste na vítima, senão você pode também ser uma nova vítima. Eletricidade, olha só, vários mecanismos de lesão. Eletricidade também, aqui a criança está tracostomizada, olha a lesão de face, né, a lesão oral. Educação, é importante explicar que não se deve colocar nada em contato com as tomadas, né, diretamente. Muito cuidado, tá vendo? Olha só, exposição ao material químico, exposição ao fogo, viu? E a solução, né, para que a gente possa ter uma prática e uma educação continuada para que se evite o risco a queimaduras, certo? Tá vendo? Olha só a criança puxando o pano e o ferro vai cair em cima dela. A criança ainda aqui encostando no escapamento, certo? A criança aqui tocando fogo no lixo, onde tem muito papel. Vamos ver aqui. Olha só, chutou a panela, daí pode pegar no cachorro. Aqui os fogos de artifício também, muito cuidado, explosão. Olha só, o tipo de explosão também, tá vendo? A exposição pode gerar uma chama na roupa. Olha só a chama aqui no fogo de artifício, ok? Muito cuidado. Fogo não é brincadeira. Se pegar fogo em suas roupas, pare, deite, cubra os olhos com as mãos, role ou jogue-se nas águas, tá vendo? Cubra os olhos com as mãos, role ou se jogue na água, tá vendo? Olha só a exposição. Não adianta só gritar, tem que saber o que fazer. O que fazer se ocorrer a queimadura? Lave em água corrente até aliviar a dor. Olha só, água corrente até aliviar a dor, tá vendo? Isso. Proteja a lesão com pano limpo ou úmido ou gás estéreo. Não perfure as bolhas. Não aplique medicamentos caseiros, tá vendo? Olha o tamanho da bolha. Não aplique medicamento caseiro. Aqui, ó, estou usando uma folha de banana, tá vendo? Para tampar a queimadura. Não se deve fazer esse tipo de recomendações. E aqui são alguns exercícios que a gente pode utilizar para a gente poder não perder o hábito, né? Uma adolescente de 14 anos, depois de ter terminado um namoro, bateu um fogo ao corpo, sofrendo lesões extensas na face no tronco anterior. Quando se fala tronco anterior, muito cuidado, é 9%. E nos membros superiores, quando fala membro superior, já está sendo completo, é 9 e 9, 18. Nas porções anterior e posterior, então significa que é o braço, na porção anterior e posterior. Seguindo a regra dos 9, o percentual de superfície corpóreo queimado é quanto? Vou deixar isso para vocês, tá? É 36% a resposta correta. O tratamento inicial de queimadura térmica deve priorizar o quê? O que vocês acham? Lesão da pele, lesões pulmonares, reposição volêmica, lesões de mucosas, reposições volêmicas, tá? A prioridade inicialmente no tratamento é reposição volêmica, ok? As queimaduras consistem em um grande problema social e econômico de saúde pública. Dentro do espectro do trauma, dentre os fatores que podem predizer o aumento da gravidade da queimadura térmica se encontra. O que vocês acham? Vou deixar essa curiosidade também para vocês. Posso ou não? Não, né? A idade, a área lesada, a injúria associada e o trauma ou inalação. Tá bem?
Ok? O que vocês acham? Vou deixar isso para depois. Não vou entrar em detalhe. Vou fazer o seguinte então, só vou deixar essa e depois a gente pode interromper e deixar para os próximos momentos que estaremos nos encontrando. Qual a medida prioritária a ser adotada imediatamente com a chegada de um paciente queimado que após um acidente dá entrada no serviço de emergência? O que vocês acham? Reposição hidroeletrolítica, será? Isso mesmo. Pessoal, queria agradecer a todos vocês, agradecer aqui a toda a equipe, a todos que estão nos assistindo e um abraço a todos vocês. Espero que possa ter ajudado nesse conhecimento, nessa multiplicação dessas informações. Que vocês sejam multiplicadores. Um forte abraço a todos que estão nos assistindo e até a próxima.